E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui para mais um review, aquele nosso bate-papo a respeito de material bíblico, onde a gente indica os melhores materiais para quê? Para você montar sua biblioteca. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa. Vamos conhecer material que interessa, vamos indicar material para vocês. Hoje o material que eu trouxe para vocês é um material que eu tenho tanto no meu Kindle quanto na impresso. Ou seja, para vocês verem a utilidade desse material. Esse material, ele tem como um dos autores o Tremper Longman III. Eu tenho acesso a material desse homem desde muito tempo atrás, desde quando eu comecei a caminhar na fé. Então é um autor que eu conheço muito bem, um grande estudioso, um grande homem de Deus, tá bom? Então é uma obra que eu não tinha verba. Na realidade eu não tinha verba para comprar a versão impressa, então comprei a versão para Kindle numa promoção e me ajudava muito. Aí eu peguei e aí a gente conseguiu adquirir o quê? A versão impressa. E aí, filho, aí o pastor tava feliz, né? Aí o pastor, né, só faltou ir dormir com o material, né? Que vocês sabem como é que eu não sou exagerado, né? Eu não sou. Eu sou bonzinho, eu sou modesto, eu sou uma gracinha. Grafenha. Isso. Bom, isso pega mal. Mas vamos lá. Pessoal, eu tô falando do Dicionário de Cristianismo e Ciência da Thomas Nelson Brasil, obra de referência definitiva para a interseção entre a fé cristã e a ciência contemporânea. Então, esse material aqui, o que ele traz de bom? Ele traz para a gente o diálogo entre a fé e a ciência. Ele não vai adaptar a Bíblia a nada, mas ele vai apresentar cientificamente as posições da ciência em questões bíblicas. Então é muito legal, entendeu? Então aqui você tem a ficha de cientistas, os termos científicos, entendeu? Por exemplo, bom, não vou mostrar aqui. Vou deixar para mostrar isso daqui em detalhes para vocês e vocês vão ficar de queixo caído com essa obra. Dicionário de Cristianismo e Ciência, tá? Da Thomas Nelson Brasil, um material de referência na área. Você não vai encontrar material tão bom quanto esse no Brasil nesta área. Então, já digo para vocês que eu recomendo e vamos lá ver os detalhes dessa maravilha aqui, que eu sei que vocês não estão afim de ficar esperando, ficar escutando o pastor falar. Vamos conhecer esse material para saber se vocês devem comprar ou não. Bom, pessoal, aqui está Dicionário de Cristianismo e Ciência, obra de referência definitiva para a interseção entre fé cristã e ciência contemporânea. Entradas para mais de 450 termos-chave, teorias, indivíduos, debates e muito mais. Inclui a participação de mais de 140 dos principais estudiosos internacionais. Exposições de múltiplas perspectivas sobre tópicos controversos. Vocês vão entender isso, pessoal. Sistema completo de referência cruzada com recomendações para leitura adicional. Os principais: Paul Copan, Tremper Longman III, Christopher L. Reese, Michael J. Strauss, são os organizadores, né? E aqui vamos dar uma lidinha aqui na parte de trás, que é maravilhoso esse material. Obtenha respostas às perguntas difíceis envolvendo a fé e ciência. Adão e Eva, idade da Terra, mudança climática, evolução, registro fóssil, dilúvio de Noé, milagres, cosmologia, teoria do Big Bang, bioética, darwinismo, morte, vida extraterrestre, multiverso, teoria das cordas e muito mais. Qual é a relação entre cristianismo e ciência? Como ateus sociais na interação contínua entre ciência, filosofia, teologia, história e fé cristã. Então, isso que é esse dicionário. Como assim dicionário de fé e ciência? É um dicionário que ele traz conceitos de interação contínua entre essas disciplinas. Essa religião. Agostinho, Aquino, Bacon, Darwin, Stephen Hawking são apenas ao começo. Sistema completo de referências cruzadas e vertentes com referências e recomendações para leitura adicional. São as bibliografias. Qualquer cristão que estude os ramos de conhecimento humano desejará um exemplar de dicionário por perto.
Aqui fala quem é o Paul Copan, o Tremper Longman III, PhD, da Universidade de Yale, é professor da Cátedra Robert L. Gundry de Estudos Bíblicos na Westmont College, em Santa Bárbara, Califórnia. Por que eu li ele? Porque é um que me acompanha há muito tempo, esse cara, tá? Eu acompanhei vários materiais dele. Então vamos dar uma olhada na obra em si. Uma encadernação uma capa muito bonita, muito bem feita. Tá? Gostei da forma como está essa capa. E a gente vem com uma folha de rosto simples, introdução, a lista de colaboradores, agradecimentos, e aí a gente começa. Aí que tá, pessoal, olha só. Aborto, né? A letra A, aborto. Aí vem o termo, a gente tem o texto de definição, muitas vezes dividido em tópicos, o autor assinando esse termo, e aí a gente tem uma bibliografia, um material para leitura recomendada sobre o tema. E aí a gente vem o seguinte, no próximo item que eu deixei destacado aqui, o que é? Ação divina. E aqui está entre parênteses, hipótese da governança engajada. Então a gente tem o item, olha, tá vendo? Com citações no meio do texto, olha que legal. E vai até o final aqui, Jeffrey Kopersky, referências e leituras recomendadas, certo? Com a bibliografia recomendada. E aí a gente tem de novo ação divina. Outra vez o verbete aparece aqui, mas aí depois, ó, hipótese do concursos. Contexto teológico, ação divina, aos subtópicos aqui. Tá vendo? Então, o que ele vai mostrar? Ele vai pegar termos, como por exemplo ação divina, e vai apresentar as hipóteses que ele traz em verbetes separados, o que torna o entendimento de cada hipótese muito mais fácil, muito mais sossegado. Ó, Adão e Eva, hipótese do casal primordial. Vamos ler aqui. Ó. Um livro intitulado Did Adam and Eva Really Exist? Adão e Eva realmente existiram? Collins, 2011, faz uma pergunta que, para muitos os círculos evangélicos, pode parecer óbvia. Naturalmente, Adão e Eva realmente existiram. Eles poderiam dizer uma vez que, sem uma queda real, como descrita em Gênesis 3, não haveria necessidade de um Salvador redimir a humanidade do seu estado caído. Essa tem sido a visão quase unânime dos cristãos ao longo dos primeiros 18 séculos da Igreja. Como William van Dodward observa, quase a totalidade da cristandade sustentavam Adão e Eva, que eram o primeiro casal humano sem ascendência ou contemporâneos na sua origem. Quase todos os teólogos cristãos, seja no Império Romano, na Igreja Oriental ou Ocidental, no Catolicismo Romano ou no Protestantismo, até mesmo a maioria, durante o Iluminismo, compreenderam Adão e Eva como literalmente criados da maneira descrita em Gênesis. Nos últimos anos, no entanto, muitos estudiosos evangélicos expressaram dúvidas quanto a um Adão e Eva literais como os primeiros seres humanos criados por Deus e os ancestrais universais de toda a humanidade. Contribuições mais recentes da análise genética que sugerem que a população original de humanos era de pelo menos 10 mil pessoas e não 2, alimentaram novas dúvidas. Tá? Collins, página 207. O fato é que alguns estudiosos veem Adão e Eva como pessoas históricas, embora se houvesse muitos humanos ao mesmo tempo. Eles seriam chefes de uma tribo especialmente selecionada por Deus. 2. Arquétipos, mas pessoas históricas, embora não necessariamente os primeiros ou exclusivamente humanos. Olha que maluquice. Então aqui, se a gente colocar, ele podem não ser os primeiros, como no caso da teologia do intervalo, ou poderiam não necessariamente exclusivamente ser humanos. Então Adão e Eva podia ser dois macaquinhos, né? É ridículo isso. Desculpa, tá, pessoal? É um absurdo. 3. Figuras literárias que podem ou não ser históricas, tá? Ou absolutamente não históricos, apesar de Paulo achar o contrário. Esses estudiosos devem ser elogiados por seus trabalhos, pois reinterpretam o texto de Gênesis na tentativa de harmonizar a Bíblia com a teoria científica moderna. Mas nenhuma dessas interpretações é, em última análise, satisfatória, como o restante desse artigo argumenta. Então ele vem, Adão e Eva em Gênesis. Então ele vai trazer para você todas as referências, tudo bonitinho. Só que até chegar, é do Todd Bell, até chegar referências e leituras recomendadas. Com a biografia, uma boa biografia, aí vem de novo Adão e Eva. Adão e Eva estão aqui de novo.
Então a gente começou hipótese do casal primordial e aí hipótese do casal representativo. Adão e Eva no Antigo Testamento, que ele explica tudo bonitinho, tá? Adão e Eva no Novo Testamento, ó, referências. E aí o que acontece, pessoal? Aí vem o novo verbete, ó, Adão no Novo Testamento. Então, além de você ter as hipóteses, então, o casal primordial ou hipótese do casal representativo, ele ainda vai desdobrar os termos. Por exemplo, Adão e Eva. Aí tem Adão no Novo Testamento, entendeu? Então ele desdobrou, ele puxou Adão. Tá vendo? Ó? Agostinho, olha aqui. Então, além de personagens bíblicos, nós temos teólogos. Olha Agostinho de Hipona aqui, ó. Provavelmente o maior dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, viveu mais de 1000 anos antes do surgimento da Revolução Científica na Europa. No entanto, ele abordou uma série de questões críticas, filosóficas e teológicas em seus volumosos escritos que anteciparam o relacionamento do cristianismo histórico com a ciência. Olha aqui, aí vem, ó, os principais pontos, ó. Criação ex nihilo, teoria do tempo, revelação dos dois livros, a fé que busca o entendimento, ó, ajuste fino do universo e do sistema solar. Ajuste fino refere-se à ideia de que certos parâmetros de nosso universo devem ocorrer dentro de limites rigorosos para que ela possa conter qualquer forma concebível de vida. O ajuste fino está intimamente relacionado com o princípio atrópico e geralmente é incluído em qualquer discussão sobre ele. Olha só. Então a gente tem personagens, a gente tem questões bíblicas, questões sobre Deus e a gente também tem teorias científicas aqui. Alma. Olha outro termo legal aqui, ó. A crença na alma é primariamente uma resposta imediata à experiência de primeira pessoa e é, portanto, difundida e persistente em todas as sociedades humanas, incluindo as dos autores da Bíblia. A reflexão filosófica procurou, portanto, articular, em vez de inventar uma ideia e relacioná-la com preocupações teológicas e científicas. A alma era entendida como princípio ou provedora de vida. Platão considerou-a a doadora de vida a seu corpo, enquanto Aristóteles distinguia tipos distintos de alma apropriados a diferentes seres vivos. Olha só que interessante. Aí nós temos termos também como alquimia, que não é propriamente uma ciência. Ó. Alquimia é uma mistura de traduções artesanais e ideias sobre matéria que floresceu na China e no Ocidente da antiguidade. Até os tempos modernos, os alquimistas trabalharam com medicamentos, ouro, prata, pedras preciosas e corantes. Os alquimistas orientais tendiam a se preocupar mais com medicamentos, incluindo o elixir da vida, ou como dizem aí, elixir da longa vida, que acreditavam conferir saúde, longevidade ou até mesmo imortalidade. Os alquimistas ocidentais estavam mais preocupados com produtos comerciais. Muitos buscavam ouro, transmutando metais básicos, às vezes procurando pela inatingível pedra filosofal, um catalisador de transmutação e ela mesma um produto alquímico. Olha só. Teoria da matéria feita de terra, ar, fogo e água. Tem no diagrama aqui. Ó, ciência, os limites da ciência. Pressões para entender as perspectivas cosmológicas do mundo antigo. Ó, ontologia, não existência, casualidade e propósito, ordem e funções, luta contra o caos, cosmos e templo. Olha só, aqui ó, em cosmologia a gente tem duas, né? Na realidade é uma tabela só, né? Três tabelas, resumo das características que aparecem em relatos cosmológicos antigos. Resumo das características que aparecem em relatos cosmológicos antigos, continuação. Resumo dos elementos que aparecem nos relatos de cosmologia antigos. Olha que legal. Outra tabela, que é o resumo dos elementos. Aqui é a continuação. Aí vem cosmologia bíblica. A cosmologia, embora inclua a cosmogonia, as origens e a estrutura do universo, oferece distinção útil, incluindo a função e o destino do universo, e forma a cosmovisão de uma cultura. Olha que legal. Só que olha o tamanho do artigo, né? Ó, isso daqui é tudo cosmologia bíblica. É uma obra muito legal. Referência de leituras, cosmologia contemporânea. Tá vendo? Ele vai desenvolvendo os assuntos em vários verbetes. Aqui, ó. William Lane Craig, 1949 até hoje. É um filósofo analítico especializado na filosofia da religião. Ele graduou-se na Universidade de Wheaton
em 71 e em 73. A hipótese do dia-era, que os dias da criação são eras, na realidade não são dias. A gente tem a teoria do intervalo, que é um... Aqui menciona, ó, Bíblia de Referência Scofield, de 1900... Ó, vamos ver. Teoria do intervalo, que lembra-se que é criacionismo de terra antiga. Uma maneira de harmonizar a Bíblia e a teoria científica moderna é colocando um hiato entre Gênesis 1:1 e 1:2. Essa hipótese, popularizada pela Bíblia de Referência de Scofield em 1909 e nas edições seguintes, sustenta que haviam duas criações. Gênesis 1:1 descreve a primeira criação, após a qual Satanás, o governante da terra sobre os homens pré-adâmicos, rebelou-se. Por causa da queda de Satanás, o pecado entrou no universo e trouxe o juízo de Deus sobre a terra, sob a forma de um dilúvio indicado pela água de 1:2, e depois uma era glacial global. Isso resultou na condição da terra como julgada, indicada pela frase sem forma e vazia, em Gênesis 1:2. Os fósseis vegetais, animais e humanos na Terra datam hoje dessa inundação e geneticamente não estão relacionados às plantas, animais e humanos na Terra de hoje. Gênesis 1:2 descreve assim a condição arruinada da Terra, enquanto Gênesis 1:3-31 descreve a recriação. Existem vários problemas importantes com essa hipótese. Primeiro, está cheia de especulações, uma vez que não há uma única palavra sobre a queda de Satanás em Gênesis 1, nem homens anteriores a Adão, nem qualquer julgamento na terra antes do dilúvio, de Gênesis 6-8. Em segundo lugar, a frase hebraica Tohu Uabohu, usada em Gênesis 1:2, nem sempre possui a ideia de julgamento, mas simplesmente significa que a terra não estava formada, que era vazia. Então, né? Aí tem a hipótese do dia-era, que eu já falei aqui, problemas bíblicos com o criacionismo de terra antiga, conclusão. Aí a gente vem com o cristianismo da terra antiga, a perspectiva favorável a ele. Ó, perspectiva crítica primeiro, e a da terra jovem, perspectiva crítica. O pessoal que é contra o criacionismo de terra nova, na qual eu sou adepto. Criação do contexto da história. 3 soluções propostas problemáticas. Essa daqui, lembre-se, é a teoria crítica dos caras que são contra. E aí, depois, olha só a quantidade de bibliografia que eles apresentam nesse tópico. Aí a gente vem criacionismo de terra jovem, perspectiva favorável. Ó, cristianismo de terra jovem é um movimento diverso de crenças relacionadas com a história da criação em Gênesis e o dilúvio nos dias de Noé. A maioria dos criacionistas contemporâneos da terra jovem acredita que todo o cosmos tem menos de 10 mil anos. Alguns criacionistas da Terra Jovem afirmam que o restante do cosmos é relativamente antigo, seguindo a maioria da opinião científica. E a Terra, ou a vida na Terra, é mais nova. Todos os criacionistas da Terra Jovem acreditam que Adão e Eva eram pessoas históricas e que o relato da queda tem valor tanto teológico como histórico. Quase todos os criacionistas da Terra Jovem acreditam que houve uma inundação global nos dias de Noé e que a narrativa da arca é histórica. O cristianismo da Terra Jovem não impede interpretações mitológicas, teológicas ou místicas em Gênesis, mas afirma que o cerne do relato de Gênesis é histórico. Se todas as formas de ideias evolucionistas e uma terra relativamente antiga fossem falsas, o cristianismo de terra jovem não seria provado, apenas demonstrado ser possivelmente verdadeiro. Como resultado, o cristianismo de terra jovem tem, aos poucos, deixado de ser quase sempre anti-evolução, para tentar fornecer uma positiva cosmovisão cientificamente e teologicamente alternativa. Então, aqui a teologia de terra jovem. Diferenças filosóficas e teológicas no movimento. Cristianismo evolucionista, perspectiva crítica. Tá, e aí vai, ó. Conceitos, referências e leituras recomendadas. Criacionismo evolucionista, perspectiva favorável. Dias da criação, interpretações dos dias da criação. Estrutura do dia, dia de 24 horas, dia-era, dia analógico, dia de comprimento não especificado, teoria do intervalo, dias de revelação, dias do fiat divino, dias intermitentes, dias focados na Palestina, relatividade geral dos dias divinos.
Dilúvio, olha o dilúvio aqui. E aí você percebe, ó, dilúvio de Gênesis, perspectiva teológica. Então a gente tem o dilúvio em geral, e aí a gente tem o dilúvio de Gênesis especificamente. Armadilhas do dilúvio local e das percepções mitológicas. Olha, Adão, Noé. Olha o desenvolvimento do assunto. Dilúvio de Gênesis e a geologia, olha que legal. Rochas sedimentares como evidência para o dilúvio. Ó, e aí vem dinossauros. Os dinossauros são um grupo extinto de répteis diapsidas. Os diapsidas vivos incluem lagartos, cobras, crocodilos e pássaros. Os restos de dinossauro são encontrados em estratos depositados durante a era Mesozoica, desde o período Triássico, aproximadamente 230 milhões de anos atrás, durante a época Carniana, até o final do período Cretáceo, aproximadamente 66 milhões de anos. A junta de seu quadril cilíndrico e aberto internamente permitiu que os dinossauros se movessem como bípedes ou quadrúpedes com peso dominante nos membros traseiros. Duas ordens taxonômicas de dinossauros são distinguidas com base na estrutura pélvica. Os saurísquios incluem os sauropodomorfos, principalmente quadrúpedes herbívoros com pescoços e caudas alongados, como o colossal brachiosauro, e terópodes, principalmente bípedes carnívoros, como os celófises, parecidos com os pássaros, e o gigantesco tiranossauro. Os ornitíquios eram herbívoros que incluíam quadrúpedes arginocefálios, como triceratopo, quadrúpedes tireoforanos, como o estegossauro, ornitópodes bípedes, como o iguanodonte, e o edmontossauro. Os dinossauros herbívoros usavam linhas de dentes interligados e gastrólitos, pedras ingeridas. Olha só, tá, dinossauro. Discovery Institute. Discovery Institute, discovery.org, é uma organização educacional e de pesquisa sem fins lucrativos, não partidária, cuja missão é promover a cultura de propósito, criatividade e inovação. Sua filosofia orientadora é a crença de que a mente não é a matéria. Disparidade, princípio top. Dissecação humana, intuição, aí vem a letra J. O, objetividade, ocultamento de Deus, oração, psicanálise, perspectiva crítica. Carl Sagan. Quem foi Carl Sagan? 1934 e 1996. Foi um cientista e educador norte-americano, mais conhecido como co-criador e apresentação da minissérie Cosmos, de 1980, que trouxe um entusiasmo contagiante pela astronomia a milhões de salas de estar, bem como por seus escritos populares sobre ciência. Sagan nasceu e cresceu no Brooklyn, em Nova York, e obteve seu doutorado pela Universidade de Chicago em 1960. Foi professor por um breve período na Universidade de Harvard e passou quase 3 décadas como professor da Universidade de Cornell, em Ítaca, Nova York. Ele fez parte das equipes científicas de muitas missões espaciais da NASA e fez uma série de contribuições para o estudo de superfícies e atmosferas planetárias. Olha só. Gerald Schroeder, John Searle, segundo a lei da termodinâmica. Ó, tem também questões aqui como relíquias, olha, o sudário de Turim. O famoso artefato de linho, conhecido como sudário de Turim, mede 4 por 4 metros por 1,1 metros. Sua característica mais marcante é intrigante, observada de um lado do tecido. É uma figura dos pés à cabeça, revelando semelhanças frontais e dorsais de um homem crucificado, deitado de costas com os braços cruzados pela cintura. Lacerações de chicotadas severas podem ser vistas em quase todo o corpo, juntamente com o fluxo de sangue de 5 punções principais em ambos os pulsos, ambos os pés e uma ferida mais grave do lado direito. Olha só, os debates sobre se esse pano cobriu ou não o corpo de Jesus Cristo após sua morte pela crucificação são responsáveis pela grande quantidade de testes científicos e estudos históricos realizados nas últimas décadas. Embora potenciais elos históricos com Jesus incluam feridas semelhantes com o sangue humano real, a questão mais intrigante é que a crucificação de Jesus, conforme registrada nos evangelhos,
era bastante atípica. Detalhes anormais, vocês sabiam disso? Anormais, como a gravidade do espancamento de Jesus, a coroa de espinhos, a ferida lateral e o enterro individual em uma mortalha, parecem todos idênticos àqueles observados no tecido. E aí a gente vem aqui, ó, terra plana. Olha aí o povo, os terraplanistas vão ficar felizes, ó. Os egípcios, babilônios e os primeiros filósofos gregos pressupunham que a Terra era plana. Então, cosmologia bíblica, o mito da Terra plana, Cristóvão Colombo. É legal dar uma lida nisso aqui, tá, pessoal? O uniformitarismo, universo holográfico, origem do universo. Howard Van Til ensinou física e astronomia por mais de 3 décadas na Faculdade Calvin, depois de obter doutorado na Universidade Estadual do Michigan. Vida. E aí termina com zona habitável na letra Z, que é o único verbete com a letra Z. E aí a gente termina esse magnífico livro da Thomas Nelson Brasil. Bom, pessoal, então esse foi o Dicionário de Cristianismo e Ciência, uma obra fenomenal para você entender essa conciliação entre a fé e a ciência séria, a ciência correta, tá bem? Estou falando aqui da boa ciência, ciência onde os pesquisadores, onde o conhecimento que nós temos são conhecimentos isentos e confiáveis. Amém? Então, fica essa indicação, não pode faltar na tua biblioteca isso. Por quê? Porque são obras-chave. Esse é o ponto da questão. Ah, pastor, todo material que você usa aqui, você fala que não pode faltar. Numa biblioteca séria, não. Por quê? Porque me fala outro material que traga esse tipo de assunto para você. Com essa profundidade, com essa clareza e detalhe, com essa isenção, você não vai encontrar, entendeu? Então, se você quer entender a parte, o lado da ciência, o lado da Bíblia, esse material você não vai encontrar melhor, tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Semana que vem tem mais. Semana que vem temos mais review. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Aqui na descrição você encontra o link para essa maravilha aqui. Você encontra o link onde você encontra para comprar a um preço justo, com garantia que vai receber, porque não adianta nada você pagar barato, demorar um mês, o material vir estragado, você não conseguir trocar e virar aquele rebu, né, pessoal? Então, vamos comprar de quem a gente pode confiar. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.